Quero convidar você para abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. A partir do versículo de número 13. Nós estaremos lendo do 13 ao 22. Quem encontrou, diga amém. Nós temos o telão também, né? Então, glória a Deus. Versículo 13 diz assim: vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório e que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem mais com ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém? Eu quero intitular esta mensagem: uma igreja que causa alvoroço. Amém? Foi o que aconteceu aqui. Quando nós lemos, estudamos o livro de Atos, nós vemos, irmãos, que já começa o autor de Atos, que é o mesmo autor do Evangelho de Lucas, né, o Dr. Lucas, o médico, e ele começa citando algumas coisas, até repetindo o que ele citou no livro de Lucas, né, em Atos dos Apóstolos. Nós vemos aqui, por exemplo, que ele começa a lembrar o que Jesus disse, que está lá em Lucas 24, 49, não preciso se abrir, mas só quero aqui, como pano de fundo, como introdução desta mensagem, eu quero começar nesse princípio aqui, por esse versículo. Em Lucas 24, 49, está registrado que o Senhor Jesus disse assim, ó: eu lhes envio a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Foi uma ordem que Jesus deu aos seus discípulos, foi uma instrução que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos. E quando nós começamos a ler Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos ali o começo da igreja, é o que trata o capítulo 1. Nós vemos ali, na sequência, nós vemos a escolha, né, do apóstolo que havia se perdido, no caso, né, de Judas, e foi escolhido um outro para novamente tomar aquele lugar no ministério, Matias. Nós vemos na sequência a descida do Espírito Santo, no capítulo 2, e nós vemos na sequência, no capítulo 2 ainda, nós vemos a vida da igreja primitiva, como que eles viviam, como que eles procediam. E ali nós vemos que era uma maravilha, como a igreja era uma igreja unida, uma igreja efetiva, uma igreja militante e tudo mais. Em Atos dos Apóstolos relata para nós. E no capítulo 3 nós vemos um milagre que aconteceu, que é conhecido nosso também,
pelo fato de que Pedro e João estavam indo para a hora da oração, a hora nona, né, às 3 horas da tarde, e aquela famosa frase do apóstolo Pedro, dizendo: não temos ouro nem prata, mas o que temos, o que eu tenho, te dou, levanta e anda em nome do Senhor Jesus. É conhecido tudo isso. Até aqui, eu tenho certeza que você relembrou comigo aí, e você sabe que isso aconteceu, e que maravilha que aconteceu naqueles dias, Deus usando de forma poderosa a vida dos apóstolos na igreja primitiva. Uma igreja que causou um alvoroço, no bom sentido, em Jerusalém, porque foi notório os milagres. Pedro, quando depois do Pentecostes, depois da descida do Espírito Santo, quando Pedro pregou aquela mensagem simples, mais de 3.000 homens se renderam ao Senhor. Nós vemos que o poder de Deus estava sobre a igreja primitiva, irmãos. E isso tem chamado a atenção, porque muitas vezes nós olhamos, fazemos um paralelo, lemos Atos dos Apóstolos e meditamos, e nós fazemos um paralelo com a igreja de hoje. E nós vemos que, em muitos casos, parece-me que a igreja de hoje não tem nada a ver com a igreja de Atos. Não sei se vocês tiveram esse sentimento. Porque a gente faz um paralelo. E a gente vê quanta motivação, quanta dedicação. Pessoas que entregavam suas vidas em prol da obra de Deus. Pessoas que se arriscavam perder a vida mesmo, a vida. Pessoas que não tinham apego nenhum com as coisas materiais, irmãos. Como é o caso de Barnabé, por exemplo. Barnabé vendeu um terreno muito grande. E segundo estudos mostram que foi numa ilha, na ilha de Chipre, e que eram terrenos, eram nobres, muito, muito caro, valia muito. E ele vendeu, irmãos, e entregou. E eu fui pesquisar. Por que foi aquela atitude dele, além de ele ser uma pessoa amorosa, uma pessoa que realmente amava a obra de Deus? Mas sabe por quê? Porque havia uma profecia que haveria um tempo de fome entre o povo de Israel ali, a igreja. E ele se preocupando com isso, ele veio e entregou toda a oferta para atender as pessoas da igreja, os irmãos, para que não faltasse o alimento, para que não faltasse nada sobre eles. Lógico que o texto não diz isso, irmãos. Mas segundo a tradição, pesquisas que eu fiz, estudo que eu fiz, é um dos motivos que a igreja trazia e entregava com prazer. Porque era da responsabilidade da igreja cuidar das viúvas e dos órfãos. E por isso, na distribuição de alimentos, era a igreja que fazia. Então, queridos, nós vemos que quantas coisas que a igreja primitiva fazia, a igreja de Atos dos Apóstolos, e que muitas vezes nós não vemos a mesma motivação, nós não vemos a mesma dedicação, e nós também não presenciamos as mesmas ações do Espírito Santo na igreja de hoje. Mas uma pergunta eu tenho feito: por quê? Se Deus é o mesmo, o Espírito Santo é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo, nós sabemos que Deus não falha, Deus não erra. Aonde está a falha? Na igreja. Porque a igreja é composta por pessoas. Logicamente, irmãos, que precisamos nos atualizar, porque nós temos que entender o tempo e o modo que Deus está agindo. Logicamente que o tempo e o modo são diferentes daquele tempo, mas a essência é a mesma. Naquele tempo, eles não tinham recursos que nós temos hoje. Mas hoje nós temos recursos, mas a essência tem que ser a mesma, com mais recursos. A igreja de hoje, irmãos, em termos de recursos materiais, tem muitos e muitos e muitos recursos para alcançar o mundo dentro de poucos dias, através do Evangelho. Mas a igreja primitiva, sem recurso como nós temos hoje, alcançou o mundo antigo, irmãos. Foi evangelizado, o mundo antigo. O Evangelho se espalhou de uma forma exponencial, de uma forma que um sermão que era pregado, como Pedro pregou, as pessoas foram tocadas e perguntaram: o que devemos fazer? E Pedro respondia: receba Jesus como Salvador da sua vida. As pessoas perguntavam: quantos procuram hoje o pregador no final de um culto e perguntam assim: o que eu devo fazer, pastor, para receber Jesus como Salvador? O que eu devo fazer para ter mudança na minha vida realmente? Irmãos,
nós vemos que é um número bem pequeno hoje. Porque os próprios que têm caminhada já há um bom tempo, irmãos, por pouca coisa abandonam a caminhada. Eu estou falando de uma maneira geral. E eu não estou isento disso. Porque quantas vezes na minha caminhada eu tive vontade de parar, irmãos? Quantas vezes depois que comecei a desenvolver o ministério com tempo integral, eu tive vontade de desistir? Quando surgiu empecilhos, quando surgiu dificuldades, eu pensei em parar. Pensei, graças a Deus, apenas pensei. Mas me caiu a ficha. A igreja de hoje, irmãos, nós estamos vivendo uma realidade muito longe dos princípios da igreja primitiva. Mas logicamente, que nós podemos com certeza nos adequar. Graças a Deus por isso. Porque eu e você temos a oportunidade de cada dia nos aperfeiçoar, melhorar. Eu pergunto a você, você quer melhorar a tua vida de discípulo? Você quer servir melhor o Senhor? Levanta tua mão, você quer servir melhor. A mensagem hoje, sempre o pessoal fala assim para mim, depois no final do culto, pastor, hoje o chicote pegou novamente. A minha intenção não é descer o chicote, irmãos, de forma alguma. Pelo contrário, vocês decidem, vocês são voluntários. Se vocês falarem não, é não. Se vocês falarem sim, é sim. O próprio Deus respeita. Mas é da minha responsabilidade como pastor trazer uma reflexão. Aí cada um vai analisando e vai vendo, será que eu me encaixo aqui? Será que eu posso fazer algo melhor? Será que eu posso me prevenir melhor? Né? Então nós vemos, queridos, que chegamos aqui no capítulo 4, onde eu quero o ponto principal da mensagem hoje. O capítulo 4, aonde eu li, ali começa do versículo 1, nós não deu para ganhar tempo, né? Mas nós vemos que quando aconteceu a cura daquele homem no capítulo 3, nós vemos que incomodou o Sinédrio, que era um conselho religioso da época e que tinha autoridade na época. Esse conselho, ele era composto de Anás, Caifás, o chefe da guarda do templo e dos escribas. E é também nesse texto, no capítulo 4, que nós não lemos, se você for conferir depois, cita também um tal de João, que não tem nada a ver com o apóstolo João, e também Alexandre, que a Bíblia não fala nada sobre eles mais, só são citados aqui. Mas Caifás é conhecido teu, não é? Caifás, ele era, nessa oportunidade aqui, na verdade, ele era o sumo sacerdote. Anás estava afastado do seu cargo, só que ele, por respeito que eles tinham por ele, também participou. Mas na verdade, quem era aqui o chefe do conselho, que era a autoridade máxima, era o sumo sacerdote Caifás, nessa situação aqui. E uma coisa muito importante que eu preciso citar para vocês, eles faziam parte de uma organização religiosa, de uma seita, que era dos saduceus. Eles não criam que na ressurreição dos mortos, eles não criam, eles pregavam ao contrário, eles não aceitavam de forma alguma. Eles não criam que nos anjos, eles não criam. E o que aconteceu? Quando eles julgaram, porque foi essa mesma, o mesmo sinédrio, esses mesmos líderes que fizeram o julgamento de Jesus. Para vocês verem que Pedro e João estavam diante de um perigo muito grande, viu? Porque foram estes mesmos, foi o sinédrio que se reuniu, prenderam Jesus e levaram ele à crucificação. Esse sinédrio, ele tinha poder, que era um conselho dos religiosos ali, eles tinham poder de prender as pessoas, de açoitar as pessoas, eles tinham esse poder. Eles só não tinham poder para consumar, por exemplo, eles não podiam decretar por eles mesmos a morte da pessoa e executar uma pessoa. Porque vocês lembram o que eles fizeram? Eles foram à procura, então, do governador, eles foram em busca da autorização de Pilatos, que na verdade Pilatos não queria nem fazer aquilo que eles queriam, que crucificassem, né, Jesus. Mas o que aconteceu? O povo começou a clamar e pedir que era para soltar Barrabás e crucificar Jesus. Ele acabou atendendo. Mas tudo bem, eles tinham que prestar contas com Roma, porque naquele tempo era Roma
que dominava lá. Eles eram tipo escravo de Roma. Eles tinham que pagar impostos para Roma. Tanto é que Jesus falou, né, vocês lembram que ele disse: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Porque os impostos eram recolhidos a César. E os cobradores de impostos, que eram os publicanos, eram cobradores autorizados, eles cobravam para Roma. E por isso, então, que os judeus não gostavam deles. Então, esse sinédrio, esse conselho, eles tinham autoridade, irmãos. Então, não era uma coisa pouca, não, que estava acontecendo. Quando eles abordaram Pedro e João, por causa do milagre, e eles chamaram, composto dessas pessoas que eu falei para vocês, que está no texto, e eles então perguntaram para Pedro: em nome de quem que você está fazendo isso? Que está curando enfermos, fazendo tudo isso que está fazendo, causando esse alvoroço aqui, um exemplo, né? Uma palavra nossa aqui hoje. E aí Pedro explica para eles. Pedro dá uma explicação, e até Pedro diz assim: pois é, eu vou ter que dar uma explicação de algo que foi feito, um bem que foi feito para uma pessoa, foi uma cura que esse homem recebeu. Mas veja bem, irmãos, o orgulho daqueles homens faziam parte do sinédrio. Eles não queriam abrir mão das crendices deles, da doutrina que eles seguiam, dos saduceus. E quando eles crucificaram Jesus, eles pensaram assim: acabou o nosso oponente, acabou aquele que pregava contra a doutrina que nós pregamos da nossa seita. E eles estavam enganados, porque Jesus morreu, ressuscitou e deixou seguidores. E os seguidores continuaram. E continuaram. Nós vemos que a igreja cresceu, pessoas se converteram ao Senhor, entregaram suas vidas. E assim foi, irmãos, algo tremendo que aconteceu. Mas o que eu quero chamar a tua atenção aqui, a oposição aqui no relato de Atos é a primeira oposição, porque no capítulo 5 tem a segunda oposição, com o mesmo grupo. E eu quero dizer para vocês, que a resposta de Pedro, ela falou assim, jogou responsabilidade para eles também: julguem os senhores, se é melhor obedecer a Deus ou a homens. Jogou responsabilidade para eles. E o que aconteceu? Nós sabemos, irmãos, que a reivindicação, a ordem que tinham dado, eles não obedeceram. Por quê? Eles não temiam. Qualquer coisa que fosse acontecer com eles, podiam ser açoitados, lançados na prisão. Isso aí não impedia eles de fazer a obra. Isso aí não impediu eles de fazer a obra do Senhor, de anunciar aquilo que vimos e ouvimos. Como que eles podiam parar de anunciar? E a recomendação foi essa, que foi feita para eles. E por isso, eu quero aqui, irmãos, citar para vocês como que a igreja, ela agia naquela época, assim, em rápidas palavras, algumas coisas que eu peguei, e que eles realmente causaram alvoroço, e Deus usava, e fazia sinais, pessoas se convertiam, e a igreja multiplicou, e a igreja cresceu, pessoas vinham de todo canto para ouvir a mensagem que eles pregavam, e eram alcançadas, e realmente algo tremendo começou a acontecer naquele lugar. E eu comecei, algumas perguntas eu comecei a fazer para o Espírito Santo, dizendo da seguinte maneira: por que naquele tempo a manifestação do Senhor era maior? Por que naquele tempo a igreja realmente causava impacto na cidade de Jerusalém? Trouxe uma mudança maravilhosa na vida de muitas pessoas. E por que hoje nem tanto? Por que hoje sai lá no censo do Brasil que nós somos 35% de evangélicos, mas continua alto índice de corrupção, não tem mudança? Porque quando a pessoa se converte, tem mudança na vida, né? E nós vemos lá, irmãos, que as pessoas entregavam tudo quando se convertiam, não queriam viver para si mesmas. Hoje nós vemos pessoas que são apegadas, vivem para si mesmas, pessoas que são egoístas, pessoas que são ricas para si mesmo. Não que você não deve administrar, você deve administrar bem as riquezas, os recursos que o Senhor deu para você. Você não pode esquecer que existe um dono de todas as coisas, que apenas eu e você somos mordomos. Eu e você não podemos esquecer que se temos vida, temos o ar que respiramos, temos saúde, temos dons e talentos, foi Deus que nos deu. O dia que Ele requerer o fôlego de vida, irmãos, nós não temos nada.
E a igreja primitiva entendia isso. E eu notei algumas coisas aqui. Eles obedeceram às instruções dadas pelo Senhor Jesus ao pé da letra. Lembram o que Jesus disse? Não se afaste de Jerusalém, para que vocês sejam revestidos do poder do alto. Nós vemos que essa ordem eles levaram ao pé da letra. Pode examinar em Atos dos Apóstolos. Eles não se afastaram, permaneceram ali, aguardando o revestimento de poder e autoridade. Segundo, eles fizeram uso da autoridade e tiveram ousadia. Dá a resposta por que a igreja causava alvoroço. Fazia diferença, porque eles exercitavam isso, irmãos. Isso que uma sondagem rápida que eu fiz. Terceiro, eles não temeram a oposição dos líderes religiosos da sua época. Eles não temeram. Lembrando que por trás disso aqui, irmãos, estavam as trevas, viu? Querendo calar a boca de Pedro e João, querendo calar a igreja, desde o início. Porque, veja a recomendação, leia o texto depois para você ver o que o Sinédrio recomendou. Que vocês não anunciem, não curem ninguém, não falem sobre esse nome. Era uma coisa, saiu uma lei hoje aqui dizendo assim, ó, não pode anunciar mais nas praças, não pode mais anunciar o nome de Jesus. Como tem países que não podem anunciar o Evangelho. E nós não estamos distantes de acontecer isso não, irmãos. E aí será, do jeito que a igreja está light, do jeito que nós somos light, será que nós vamos suportar isso? Sendo que hoje nós temos ao nosso alcance a palavra de Deus, mas nós não lemos, nós não dedicamos. Achamos difícil vir no culto por causa que está frio. Achamos difícil vir no culto porque está calor. Será, irmãos? Aqui, ó, a quarta anotação que eu fiz, que são essas 4 só, eles se sentiam honrados por ser perseguidos por anunciar o Evangelho. Quem é honrado hoje? Nós temos medo, irmão. Se proibirem, ó, você vai para a cadeia. Se você continuar teimando de falar do Evangelho. Tem pastores que fecham a porta da igreja, irmão, e fica com medo. E não faz. Ainda bem que nós temos a proteção, né, da lei, do direito de cultuar a Deus, ainda bem. Mas o que eu quero dizer para vocês, queridos, para nós passar para outra parte da mensagem. As trevas usou aquela situação naquele tempo para impedir que a igreja crescesse. Usou os recursos que tinha, que era o Sinédrio, que era o conselho dos religiosos, que eram contra aquilo que eles estavam ensinando sobre Jesus Cristo. Só que o que diz o texto ali, que eles não podiam negar, irmãos, ou os membros do Sinédrio não podiam negar que os milagres tinham acontecido. Por quê? Eles não podiam negar a ressurreição de Jesus, porque Jesus havia desaparecido do túmulo. Tinha sido testemunhado por várias pessoas, que foram testemunhas oculares do ocorrido. Eles não podiam, irmãos, negar os milagres de pessoas que foram curadas. Esse homem tinha mais de 40 anos. Todo mundo conhecia esse homem, não tinha como eles negar. No dia de hoje, irmãos, as trevas também agem de todas as maneiras para tentar desfazer aquilo que o Senhor está fazendo através da sua palavra. E tem casos que Ele está conseguindo. Porque hoje nós temos muitas pessoas que são nominais na igreja, mas não são discípulos, são cristãos nominais. E não são discípulos, não tem mudança na sua vida. Continuam praticando muitas coisas que praticavam antes de conhecer Jesus. Continuam dando mau testemunho. E o inimigo está pegando uma grande carona, se aproveitando da situação, irmãos. E o inimigo está pegando as armas poderosas que ele tem contra a vida dos crentes de hoje, da igreja de hoje, e está calando a boca dos crentes. Está pegando os corruptos, que são pastores que fazem parte lá, que estão hoje, fazem parte da vida parlamentar, e estão envolvidos aí com a Lava Jato, estão envolvidos com grandes escândalos. Tudo isso, irmãos, as trevas estão por trás trabalhando. Pastor Silas Malafaia, num vídeo essa semana, disse que 48 mil contribuintes pararam de contribuir com a Associação Vitória em Cristo. Depois da notícia que foi veiculada dele, que ele fazia parte, que ele estava também na Lava Jato. Pessoas nem quiseram saber se isso era verdade ou não era. 48 mil pessoas que contribuíam, pararam de contribuir. Resultou, hoje ele está num desfalque de 2 milhões, segundo ele, para pagar os programas de televisão e para
manter a associação Vitória em Cristo. Uma coisa é certa, irmãos, o que nós vemos, as pessoas acreditam em tudo que houve a primeira vez. Eu não estou defendendo o Silas Malafaia, não sei que nível que ele se envolveu nisso, né? Ele disse que não, eu acredito nele, eu acredito que ele não fez isso não. Mas tem pessoas que não, irmãos. E aqui eu deixo algo para você meditar um pouquinho. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, quando se fala algo de alguém, nós temos que saber se é verdade mesmo. Que nós somos campeões para começar a reproduzir aquilo sem saber. E quando fazemos isso, nós estamos pecando. E nós vamos prestar conta diante de Deus. Por isso que aquilo que a gente não sabe, não deve estar falando. E o que tem de pessoas aí gravando vídeo, detonando e falando mal. Olha, irmãos, que coisa mais feia, né? Pessoas que não têm temor. Pessoas que não estão pensando que um dia terão que prestar contas disso, né? Mas que causa um estrago, causa, irmãos. Por causa do mau testemunho de pastores. Pastores que ensinam mal, são mal intencionados a respeito de dízimos e ofertas. Quantas dificuldades as igrejas sérias estão passando, irmãos, porque as pessoas olham para aquele pastor lá, mau caráter, e coloca na vala comum, junto com os pastores que são honestos, pastores que fazem a obra, não pelo dinheiro, mas fazem a obra por amor à obra, às almas, e também pelo chamado pastoral que tem, que precisa ser sustentado. Porque o ministério, irmãos, é trabalhoso. Precisa ter dedicação. Mas muitas vezes as pessoas não olham nessa ótica. E por isso, eu quero dizer para vocês, queridos, que nós precisamos realmente estar muito atentos com isso, para que a gente não venha ter que prestar conta daquilo que nós falamos sem pensar. Portanto, pense muito, analise muito o que isso vai soltar da boca para fora, porque você vai ter que dar conta daquilo que você está falando. Nós vemos pessoas umas criticando as outras no Facebook, nas redes sociais, se esquecendo, irmãos, que eles também têm erro na sua vida. Para mim criticar você é fácil, mas primeiro eu tenho que olhar para a minha vida. Será que eu tenho condições? Será que eu tenho um caráter impecável que eu posso criticar você em determinadas coisas? Porque talvez o pecado que você pratica não é o pecado que eu pratico. Mas será que eu posso fazer isso? Não posso. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente critica as pessoas em redes sociais, ou aqui mesmo entre nós, você está se colocando como juiz da causa. E o Senhor não se agrada com pessoas que fazem isso. Você vai prestar conta do que está fazendo. Porque eu estou prestando conta do que eu fiz, do que eu falei. O que eu pedi perdão esse tempo na minha vida, irmãos, para outros pastores, para outros irmãos. Mas eu tenho aprendido uma coisa. Hoje eu penso 30 vezes. Eu analiso e seguro a minha língua. Porque pode ser que as pessoas não estão vendo. A pessoa que você está talvez falando, está falando para outra pessoa que você confia, mas um dia pode vazar. Porque essa pessoa pode contar para a melhor amiga, para o melhor amigo, e quando vê, vai parar no ouvido da pessoa, você nem imagina que a pessoa sabe o que você falou, e você pode ser exposto. Mas além disso, irmãos, você não deve temer muito isso. Se bem que os fofoqueiros temem, irmão. Fofoqueiro tem um medo de ser exposto, eles negam até a morte. Eu não falei, nem que tenha uma gravação, foi igual a minha voz, mas não é eu. Se tiver imagem, não é uma pessoa parecida comigo. Se puder falar assim, colocar o irmão gêmeo no lugar, ele coloca. Para dizer que não é ele. Mas diante de Deus, irmão, não tem como dizer assim, não fui eu que falei. Não fui eu. O Senhor Jesus fala assim, não tem como você dizer não, porque eu conheço a tua vida. O Senhor conhece o teu deitar e o teu levantar, irmãos. Não se preocupe do que as pessoas estão vendo, mas se preocupe com aquilo que Deus está vendo. Deus, Ele ouve a voz do teu coração. Se a intenção tua é maldosa, Ele sabe que é maldosa. Você pode dizer depois para as pessoas que não era. Não foi com maldade, irmão. Não, eu falei. Não, mas Deus sabe se foi com maldade ou não. E nós temos que rever isso. E tem muitas pessoas, irmãos, que começam a olhar esse tipo de pessoa, discussão, por exemplo, em rede social, ou pessoas que falam assim, umas para as outras, entre irmãos, de igreja para igreja, de pastores para pastores. Isso, irmãos, dá um mau testemunho que as pessoas não querem ser crentes. Esse é um dos motivos que está impedindo o crescimento da igreja. Será que os cristãos primitivos falavam mal uns dos outros, diante da sociedade? Não, eles defendiam de unha e dente uns aos outros, irmãos, defendiam a sua fé, não defendendo o erro. Não defendendo o erro da pessoa. A pessoa errou, vai pagar pelo seu erro. Mas nós não somos juiz. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Se pecar, cair, nós damos a mão para levantar. Porque amanhã, se nós cairmos, as pessoas vão dar a mão para nos levantar.
Não é nós que julgamos. Porque a própria pessoa caiu, ou a pessoa que pecou e errou, ela vai colher os frutos do seu erro, do seu pecado. E nós não podemos estar criticando e julgando essas pessoas. Nós podemos sim confrontá-las com a palavra de Deus, mas não se colocar como juiz, mas deixar que a palavra fale, e com amor ainda. Mas é o que a gente não vê muito, né, irmãos? E isso é um dos motivos que o Espírito Santo não está agindo de uma forma poderosa na vida de muitas pessoas. Porque tem pessoas que dizem ser pessoas de oração, estou falando de uma maneira geral, irmãos. Pessoas que sobem ao monte e descem ao monte, mas falam mal dos outros. Pessoas que frequentam, é assíduo nas orações, mas não ouve a voz de Deus. Porque orar é uma coisa, mas ouvir aquilo que Deus está falando e obedecer é outra coisa bem diferente. Tem pessoas que oram, mas não obedecem o que Deus fala, irmãos. Não adianta nada. É a mesma coisa que você pedir uma instrução para o teu líder, para o pastor, para a pastora, e o pastor e a pastora, ou o teu líder, o teu discipulador, dá uma instrução para você e você não obedecer. É a mesma coisa. Quando nós oramos, porque a única forma que nós temos de falar com Deus é orando. Mas quantas vezes nós chegamos com uma lista de pedidos diante do Senhor? Eu quero isso, porque eu quero aquilo, eu quero, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Qual o dia que você chega diante do Senhor e diz assim: Senhor, hoje não vou pedir nada, apenas quero ficar perto. Eu apenas quero ter a minha devocional, quero sentir a tua presença, Senhor. Eu quero hoje só agradecer por tudo que o Senhor tem feito por mim. São poucos irmãos que fazem isso. A igreja de hoje, estou falando. Inclusive até eu. Todos nós, irmãos. A igreja de hoje, irmãos, nós temos um sentimento de ingratidão muito grande. As pessoas podem nos abençoar de todas as maneiras, mas se pisar na bola, numa falha, porque somos falhos, as pessoas esquecem tudo que foi feito. E te eliminam, irmãos. Já aconteceu isso com você? As pessoas fazem isso, irmãos. Sabe o que é sentimento de ingratidão? E a igreja de hoje está vivendo isso. Se nós estamos aí com discussões nas redes sociais, de um pastor com o outro, quem que vai querer ser crente e fazer parte da igreja evangélica? E o que tem discussão, irmãos, por causa de linhas teológicas, de coisas que a Bíblia não dá o parecer completo, não é cabal o assunto, vamos descobrir só na eternidade. Tem pastor discutindo um com o outro por causa disso. Então nós precisamos realmente analisar a nossa vida. E para nós partirmos na parte 2 da mensagem, para encerrar. Eu falei das características da igreja primitiva, agora para nós encerrar, as características da igreja de hoje. O que eu consigo ver e aquilo que você consegue ver também. E entendo o que eu estou dizendo, antes de qualquer coisa, eu estou incluído, eu faço parte da igreja de Cristo hoje. A igreja de hoje tem dificuldade em obedecer às instruções dadas nos evangelhos. Tem dificuldade ou não tem, irmãos? Nós sabemos que temos que perdoar. E é fácil perdoar? As pessoas obedecem na risca? Não, olha o trabalho que dá. A Bíblia nos ensina que nós temos que amar. Tem pessoas, a maior parte dos cristãos que a gente conhece, e a gente também já pegou esse caminho, a gente quer amar só quem nos ama. A gente quer gostar só de quem gosta. Parece a música do Roberto Carlos, eu só vou gostar de quem gosta de mim, né? Você deve amar as pessoas, mesmo que elas talvez não simpatizem muito com você. Logicamente que tem situação que você não consegue andar junto, né, irmão? Você é companheiro, que as pessoas não querem caminhar com você. Essa é outra coisa. Mas até as pessoas que me criticam, porque a gente sabe quem está criticando, eu oro por elas. Ah, pastor, você é bonzinho? Não, eu não sou, mas o Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você, querido. Se você não consegue fazer essa oração, peça para o Espírito Santo trazer no teu coração. E você imaginar aquela pessoa caminhando a passos largos para o inferno, se ela não se consertar. E você ser o culpado daquela pessoa. E você também se encontrar em débito, porque você não perdoou. Porque, irmãos, quando a gente fica amarrado com uma coisa, é porque não teve perdão genuíno. Nós conhecemos, Jesus disse que nós devíamos perdoar. Jesus disse que para a igreja, que eles deviam de permanecer lá, que até do alto céu, eles fossem revestidos de poder. Quantas vezes, irmãos, nós não permanecemos na reunião de oração, no culto de ensinamento, na escola de líderes,
Nos cultos normais da igreja, o que tem de desculpa pessoas dando para não vir para os cultos, para não ouvir a mensagem. Tudo isso é parte da preparação, do revestimento de poder. Eu digo para você, se você quiser continuar sendo um discípulo fraco, uma igreja fraca, faça isso. Comece a escolher os cultos, as reuniões que você vai participar, e não participe das reuniões de oração, não se esforce nem um pouquinho. A primeira luta que vir, querido, você vai abandonar o barco. Essa igreja que nós vemos hoje, é uma igreja muito fraca, irmão. Desculpa eu falar isso para vocês. Qualquer coisinha quer nos parar. Eu digo para você, querido, Satanás está deitando e rolando, ele está feliz, viu, batendo palma. Ele lança lá um dardo lá na vida de um casal, o casal se desentende antes de vir para o culto. Ah não, por causa disso eu não vou para o culto hoje. A pessoa está se preparando para ir para o culto, de repente chega lá um parente, chega um amigo, que às vezes ele até vinha com você para a igreja, até vinha com a pessoa, não, eu não vou hoje porque meu parente chegou. E as desculpas, irmãos, logicamente que tem situações reais. Se você não se encaixa, não pegue para você. Mas quantas vezes, irmãos, eu no passado dava desculpa também. Dava peso num problema que eu estava com ele só para não ir na igreja. Como coisa que Deus não sabia, né? Tem um irmão aqui que confessou para mim que o dia que ele não queria ir para o culto, ele orava a Deus de manhã, no domingo, pedindo que chovesse à tarde para ele ter uma desculpa. Já pensou? Deus conhecia o pedido dele, você acha? Ele não está aqui agora, senão ia citar o nome dele, não está aqui agora. Mas ele confessou e ele conta para os irmãos, como testemunho isso. Aí ele conta e ri, né? Fala, puxa, mas o tempo que eu não conhecia, né, pastor? Mas daí ele veio aqui para Betel e foi discipulado, né, irmãos? Não que nós somos melhor, mas ele que testemunha assim. Ele fala assim, aprender a servir a Deus foi aqui mesmo que eu aprendi. Mas no tempo da religião, irmãos, a gente só vai, né? Só cumpre os rituais ali. Não, eu fui quinta, então não vou domingo. Eu fui sábado, então não vou domingo. Porque é assim, né? Não precisa ir mais. A igreja primitiva tinha prazer, não era por pressão de líder. O apóstolo Pedro dizia assim, pegava para a orelha um caboclo e trazia, ó, você tem que vir hoje para a reunião aqui, ó. Eles vinham com alegria, diz o texto. Eles participavam com alegria, irmãos. Como era bom de certo pastorear essa igreja, não? Mas será que é possível a gente viver isso, queridos? Então, o que acontece? Hoje nós vemos que nós temos dificuldade de obedecer, irmãos, a instrução do Evangelho que Jesus deu. Se Ele fala para nós orarmos, nós não oramos. Se Ele fala para nós meditarmos na Sua palavra, obedecer a Sua palavra, nós não obedecemos. Vigiai, pede para a gente vigiar, a gente não vigia. Não faleis mal uns dos outros, nós falamos. Não solte da tua boca palavras torpes, nós falamos. Nós deixamos perdurar em nossos pecados de estimação, que nós abrimos mão. Perdemos tempo de frente à televisão, de frente ao computador. Jogamos conversa fora através do WhatsApp, em vez de usar o WhatsApp para evangelizar pessoas. Tudo isso é contado, irmãos, e vai esfriando a igreja. Vai esfriando. Pastores que não buscam a Deus, como eu e tantos outros pastores. Pastores que não têm um alimento para a igreja, porque não prepara-se para conversar com Deus, tempo a sós com Deus. Pessoas que se preocupam mais com a obra, correr para lá e para cá e não tem tempo para conversar com Deus. Que conteúdo ele vai ter para ministrar na vida de um discípulo, na vida da igreja? Se ele não tem tempo a sós com Deus. O TSD dele é 0. Tem pessoas, irmãos, que quer crescer no ministério, mas não gosta de ler a Bíblia. Tem pessoas que querem realmente, tem vontade. Ter vontade, irmão, já é mais de meio caminho andado. Mas tem a prática. Você tem que ser exemplo para as pessoas. Você tem que começar em você. E você tem que realmente pagar preço. Ah, eu não preciso pagar preço, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. Pagou, sim, a obra consumada na cruz do Calvário. Mas a obra não consumada, é eu e você que é para fazer. A obra não consumada é a evangelização, é dar testemunho. É orar, é buscar a presença do Senhor, é ensinar as pessoas, é se preparar através da leitura da Bíblia. Então, irmãos, a dificuldade, nós temos dificuldade de obedecer. O segundo ponto da igreja de hoje,
falta de autoridade e ousadia na igreja de hoje. E por quê? Eu quero dar 4 pensamentos aqui. Por falta de conhecimento bíblico. Tem pessoas que não conhecem. Ele não sabe quando ele tem autoridade para dar uma ordem de comando, ou quando ele não tem. Então, por falta de conhecimento, tem muitas pessoas, irmãos, que não sabem. Tem pessoas que não dizimam na casa de Deus por falta de conhecimento, que eles não entendem. Eles não entendem porque falta conhecimento. E tem outros que são apegados aos bens, não têm coragem nem de entregar o dízimo na casa de Deus. São vários fatores. Segundo aqui, dentro desse ponto, por falta de interesse, zona de conforto. O que tem pessoas que gostam de zona de conforto, irmãos, nessa igreja, na igreja de hoje, vou dizer uma coisa para você, viu? Que a zona de conforto é tanto que se Jesus vier no arrebatamento, ele nem nota que a igreja, nem vai notar. Outro dia ele levanta e não vai ficar perguntando ainda, né? Irmãos, aonde que foi aquele filho que servia a Deus, que ia na igreja Betel, né? Aonde foi aquele povo que cantava louvores a Deus, né? A catástrofe, o noticiário outro dia, ele vai ficar perdido. Porque é assim, irmãos. Por não dar prioridade ao reino, esse é um outro motivo. Tem pessoa que não prioriza, irmãos. Tudo que ele faz, ele dá atenção nas coisas particulares dele, mas esquece do reino. Tudo que é para o reino é pesado, é difícil. Se é uma festa, é a coisa mais fácil que tem de ir numa festa. Se é um compromisso de trabalho, amém, estamos lá. Mas se é um compromisso para o reino, já tem dificuldade, já tem empecilho. Quantas vezes nós deixamos, irmãos, a nossa mente ser bombardeada por inimigo sobre isso, e diz assim, olha, não é tão importante você ir hoje, não vá. Você não precisa estar dando satisfação, não vá. Tem muita gente que pega esse versículo que nós lemos, que Pedro disse, que importa obedecer a Deus do que homens, e usa no contexto da igreja. É errado, irmão, sabia? Ele estava se referindo lá, que ele não deveria obedecer os opositores do reino de Deus. Mas dentro da casa de Deus, nós temos que ser submissos ao nosso líder. A submissão faz parte do servo, é característica de um servo de Deus. Por isso que tem alguém que lidera, irmãos, foi colocado por Deus para liderar. E por isso nós temos que obedecer. Às vezes não é muito bom obedecer, mas é bíblico. E obedece quem tem juízo, né? Aqui nesse ponto ainda, por falta de disponibilidade, tem pessoas que não têm disponibilidade para nada, irmãos. Tudo que se trata de igreja, não vai em nada, e nem em nada, essas pessoas não vão em nada. Eu conheço algumas pessoas, irmãos, que até são dizimistas fiéis, viu? Mas tem uma pessoa que nunca veio aqui na igreja, só que agora ela vai vir. Porque nós estamos orando há mais de 2 anos para essa pessoa, e frequentando o comércio dela, ministrando na vida dela, amando ela, atendendo ela em tempo de crise, e agora eu estou vendo que ela vai vir para a igreja, mas ela é fiel dizimista, porém, mas ela não faz as outras coisas, ela não participa da comunhão, ela não ouve a palavra, porque tudo ela não pode, porque ela tem que ficar trabalhando, é o trabalho. E tem pessoas assim, e não estou falando para criticar ela, viu? É falta de entendimento. Sabe, irmãos, tem pessoas assim, tá? Terceiro ponto para nós terminar aqui, a igreja de hoje tem dificuldade de lidar com oposição. Pedro venceu a oposição, ele e João, e voltaram a pregar novamente, que depois no capítulo 5 vocês veem que eles foram presos novamente, foram açoitados. Vocês podem continuar lendo e vão ter novamente a recomendação, porque lá a coisa fica mais pesada ainda, eles querem realmente crucificar, querem matar eles. Só que aí eles chamam um sábio e que aconselha a eles não fazer aquilo, porque senão o povo vai se revoltar contra eles. Então, queridos, aqui nesse ponto, uma igreja, né, que tem dificuldade de lidar com oposição, tenta uma vez, se houver uma oposição, um obstáculo, dificuldade, desiste por medo. Tem medo de ofender as pessoas por falar a verdade do evangelho, por mau testemunho que os deixa sem moral diante da família e de amigos. E com isso, irmãos, Satanás e as trevas estão calando a boca de muitas pessoas, de muitos irmãos e irmãs que não têm autoridade nenhuma para falar nada,
Porque se for falar alguma coisa, na hora, alguém vai dizer assim, ué, mas você está falando isso, querendo corrigir alguém? Você é tão correto assim que pode corrigir alguém? E o último ponto aqui, a igreja de hoje não está preparada para suportar uma perseguição. E eu encerro com esse ponto. Eu quero que você pergunte para você mesmo, irmão, se a coisa coxar um pouquinho mais, será que você vai suportar? Se você continuar na vida que você está levando, e eu estou levando, light, com pouca oração, se é que você está levando assim, né? Mas se você é uma pessoa de oração, tem buscado, tem revestido, já está fazendo a diferença. Vai continuar fazendo muito mais. Mas eu pergunto a você, querido, se você e eu continuar na zona de conforto, será que nós vamos suportar, queridos? O que nos espera? As aflições, as perseguições. Eu quero aqui dizer que coisas que têm contribuído. Vivemos um tempo do evangelho fácil. Só faço aquilo que gosto e não aquilo que é exigido de um discípulo de Cristo. Eu só faço aquilo que eu gosto. Ó, pastor, se eu gosto, eu faço. E eu, ao contrário, né, irmãos? Eu faço aquilo que até eu não gosto, porque eu sou discípulo de Jesus, não é eu que me mando. Se a mensagem tiver um conteúdo que reivindica responsabilidade e compromisso, poucos estão dispostos. E com o número de muitas comunidades e denominações, as pessoas falam assim, vou sair da igreja, pastor, não gostei daquela palavra, pegou no meu pé, não gostei. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, queridos. Porque é muito fácil eu me afastar da onde aquilo está pegando no meu pé. Um ensinamento que é benéfico para mim. Mas o inimigo coloca na mente das pessoas, não, deixa de papai, e aí vai na outra igreja. Tanto faz, servir a Deus, tanto faz ali como aqui, vai. Satanás não tem aliança, demônio não tem aliança um com o outro. Demônios são focados em fazer o mal, mas não tem aliança um com o outro. Eles não morrem de amores um pelo outro. Mas o evangelho, irmãos, é feito com aliança. Aliança com Cristo e aliança com irmãos. Mas tem pessoa que troca de igreja com troca de camisa. Tem pessoa que qualquer coisinha que você fala, diz, ih, já não gosto mais do pastor. Vou lá para a igreja tal, porque lá eles não me cobram muito. Mas não é melhor rever os conceitos, irmãos? Não era a mensagem que eu queria pregar para vocês. Mas eu pergunto a vocês aqui, queridos, vocês querem ser uma igreja que causa alvoroço, que faz sinais na vida das pessoas, que tem mudança realmente? Querem ser? Meu Deus, irmãos, eu esperava um amém muito mais. Posso ouvir um amém? Amém. Irmãos, é bom para você e para mim. Mas eu quero encerrar dizendo para vocês assim, ó, eu estou feliz porque eu tenho ouvido muito testemunho também de irmãos aqui da igreja. Pessoas que perguntam, aquele irmão, aquele fulano, aquela fulana é lá da igreja, pastor? É, são uma bênção aquele casal. Aquele homem é uma bênção, ele sempre tem uma palavra para falar para a gente, palavra de Deus. Aquela mulher, quando chega, o ar muda da presença de Deus. Mas também tem outros que tem o contrário, irmãos. Ainda bem que é pouco, né? E nem que você me pergunte aqui, eu não vou falar para você. Quem será? Não é? Todos são discípulos, estamos caminhando. Porque eu posso dar um testemunho também. Eu vim me cuidando. Vamos nos colocar em pé? Já estourei o horário, né? Mas eu quero fazer uma oração com vocês agora. Senhor Deus, neste momento, Pai, nós queremos nos colocar, Pai, diante da Tua presença. E nós queremos, Pai, ser a igreja, Pai, que o Senhor quer. A igreja que o Senhor sonhou para esta geração. Portanto, Senhor, que tudo aquilo que está impedindo, Pai, o mover do Teu Espírito, eu peço, que seja eliminado, começando na minha vida e na vida dos irmãos. Nós queremos, Pai, que realmente o Senhor nos use de forma poderosa. Eu quero ter o prazer de ver nossas reuniões aqui, Senhor, cheias de pessoas, reuniões de oração. Eu quero ter o prazer, Senhor, de realmente ver irmãos e irmãs sendo usados por Deus de uma forma intensa, de uma forma poderosa, causando alvoroço na cidade, curando enfermos, restaurando pessoas, pessoas sendo libertas pelo Teu poder através, Pai, dos casais dessa igreja, das famílias dessa igreja. Nós queremos, Pai,
ser uma igreja que cumpre os teus propósitos aqui na terra, Senhor. E por isso, Pai, nós abrimos nosso coração e pedimos, Senhor, usa a minha vida, usa a vida dos irmãos, usa a nossa vida. E que nós possamos abrir mão, Senhor, das coisas que estão nos atrapalhando, daquilo que está, Senhor, impedindo. E também, Senhor, eu encerro esta oração pedindo, derrama sobre nós unção de poder, autoridade e de ousadia, Senhor. Para que a gente possa enfrentar, Senhor. Fortalece aqueles que estão doentes, aqueles que estão fracos. Tinha pessoas que no passado davam glórias, adoravam o Senhor, desenvolviam o seu ministério, eram efetivos na igreja, hoje estão parados. Satanás tem calado muitas pessoas, mas em nome de Jesus, nós declaramos em nome de Jesus, que nós vamos continuar anunciando a Tua palavra. A oposição não vai nos parar, Satanás não vai nos parar, porque nós fomos remidos pelo sangue do Cordeiro, nós somos salvos pelo nome de Jesus Cristo, esse nome que é poder. Nós não vamos nos calar. Pode que ameaças venham, mas nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar anunciando a palavra do Senhor. Nós vamos continuar testemunhando do seu amor. É essa unção que eu peço, Senhor. Derrama sobre a igreja nesta noite, para que nós possamos testemunhar do teu amor. Que nós venhamos aqui nas reuniões com prazer, não por necessidade, não porque alguém cobrou, mas que nós tenhamos prazer de estar na Tua presença, participando das orações, entoando cânticos, ministrando a Tua palavra, ouvindo a Tua palavra. É isso que eu peço agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.